desejássemos. E era desprezado e o mais indigno entre os homens, de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fazemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Amém? Glória a Jesus. Eu vou voltar mais um pouquinho no livro, neste mesmo livro, capítulo 43. Glória a Jesus. Estou lendo o versículo 10, se os irmãos quiserem ler aí. Capítulo 43, verso 10 ao 13, que diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, meu servo, a quem escolhi, para que saibas e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu vos salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranhos não houve entre vós. Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Louvado seja o nome do nesta noite do livro de Deus. Glória a Jesus. Nós lemos o livro do patriarca Isaías, louvado seja Deus. Um homem que diz a Bíblia, louvado seja o nome poderoso dos Deus. O livro do profeta Isaías, se você for ler no primeiro capítulo, ele contém 66 capítulos, mesmo que tem a Bíblia Sagrada 66 livros. Se nós formos ler e esmiuçar o livro do patriarca Isaías, nós vamos ver que este homem, louvado seja Deus, antes que ele fosse obedecer o mandado do nosso Deus, ele já tinha tido um chamado para trabalhar na obra do Senhor. Ele já era profeta, só que ele não queria tomar posse, louvado seja Deus, da obra missionária que o nosso Deus tinha preparado para ele. Louvado seja Deus. Diz a Bíblia, este homem chamado profeta Isaías, este homem que acabamos de ler, ele tinha um primo que era milionário, louvado seja Deus. Por ele ser um jovem bonito, tinha letra, sabia escrever, ler suas caligrafias, diz a Bíblia que era bonito, o seu primo chamou ele para trabalhar para ele, ou seja, para ser o empregado dele. Aleluia. Mas só que Isaías já tinha certeza, aleluia, porque era de uma linhagem, louvado seja Deus, de uma família, aleluia, que era temente a Deus. Só que o profeta Isaías não queria, aleluia, abrir mão da sua facilidade que ele tinha trabalhando para o seu primo. Porque trabalhar para Deus, irmãos, é fazer, irmão, o Antônio e o Romário, o escola que está aqui, amém? É fazer o que nós fazemos todos os domingos de manhã. Trabalhar para Deus é assim, é por amor à obra, sem visar isso aqui, ó. E o profeta Isaías, louvado seja Deus, aleluia, ele não queria abrir mão do trabalho do seu primo, porque ele ganhava bem, porque o seu primo era milionário. Mas o nosso Deus que nós estamos aqui nesta noite cultuando, ele sabe como trabalhar. Amém? Talvez você está dando uma voltinha no mundo, afastou do caminho do Senhor, louvado seja Deus, mas Deus é aquele Deus do impossível. No momento certo, ele traz de volta para a tua casa. Aleluia. O profeta Isaías, ele não sabia, louvado seja Deus, que o seu chamado que ele tinha para com Deus, Deus não ia desistir como desistiu de Jonas. Aleluia. Deus chamou Jonas para pregar inimigo, ele foi para a direção contrária ao mandato do nosso mestre. Isaías também, ele tinha certeza, mas não queria abrir mão, louvado seja Deus. Mas sabe o que Deus fez, irmãos? Aleluia. Melhor nem agora. Glória a Jesus. Deus veio trazer o falecimento do seu primo que era milionário. Aleluia. E diz a Bíblia que um anjo desceu do céu e falou com Isaías. Isaías mesmo assim não quis questionar. Eu não posso, Senhor. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo
profetizando, olha só, ele desceu do céu, ele foi levado ao matadouro, aleluia, e como a ovelha muda, não abriu a sua boca para murmurar. Louvado seja Deus, sabe por quê? O profeta Isaías, a partir dali, diz a Bíblia que o anjo desceu do céu e com uma tenaz, louvado seja Deus, uma tesoura, ele pegou uma brasa no altar, no incenso, colocou nos seus lábios, queimou todos os seus pecados, purificando o lábio do profeta Isaías. Louvado seja Deus. E o profeta Isaías daí diante, queridos irmãos, ele mais não questionou com Deus, amém? Ele começou a profetizar, Deus começou a usar ele de tal maneira, diz a Bíblia que ele nem lembrava mais das riquezas do seu primo, não lembrava mais do seu primo, sabe por quê? O vazio que o homem anda correndo atrás para tentar preencher dentro do seu ser, quando ele renuncia as coisas deste mundo e aceita Jesus, o Espírito Santo de Deus ele preenche de uma tal forma que o homem já não quer mais ser milionário. Aleluia! Louvado seja Deus, o que ele mais almeja é ganhar alma para o reino e abarcar o arrebatamento da igreja para estar com Cristo nas mansões celestiais. Deus conta comigo com você que está aqui nesta noite, amém? Para ganhar almas para o reino dele, independente do que fala o meu a seu respeito, nós temos um dono. Aleluia! Nós temos um dono que está 24 horas olhando para nós. Amém? O profeta Isaías, ele sabia disso e começou a profetizar 400 anos antes de Jesus. E tudo isso aconteceu. Jesus veio, pregou o seu evangelho, como diz a palavra de Deus, no livro do mesmo profeta Isaías, lá no início, capítulo 1, se me fala a memória, diz que um filho se nasceu, um filho se vos deu. Amém? Glória a Jesus, chamado Emmanuel, Deus conosco, o Deus que está com a igreja na face da terra, guardando, livrando. Louvado seja Deus, você que está aqui nesta noite, você está orando, está pedindo a Deus, Deus está dando livramento aos seus familiares lá, não importa onde ele esteja, mas Deus está guardando. Por que Deus está dando livramento aos seus familiares lá? Porque está vendo a sinceridade do seu coração que está aqui nesta noite adorando a Ele, amém? Eu vou dar livramento, sabe por quê? A minha serva está lá adorando, o meu servo está lá adorando o meu nome, então não posso deixar o adversário tirar algo dele para entristecer o meu coração. Louvado seja Deus. Acaso se Deus tem que tirar a vida para dar vida a gente? Entendemos esse texto? Que enquanto o seu primo era vivo, cheio de dinheiro, era o seu patrão, ele não dava crédito, abandonava a obra de Deus. Depois que Deus tirou a vida do seu primo, louvado seja Deus, ele passou a trabalhar para o nosso Deus. E Deus começou a usar ele de uma tal maneira que ele começou a profetizar coisas que ninguém imaginava, louvado seja Deus. Deus dava a revelação ao profeta Isaías e ele revelava, louvado seja Deus, e 400 anos depois se cumpriu o que ele tinha dito na sua carta. Amém? Glória a Jesus. Mas isso aí, irmãos, louvado seja Deus, é só Deus que faz. Quem sou eu, quem sou você? Pode ter a maior graduação de estudo, amém? Pode falar qualquer idioma, mas se Deus não dá revelação, você não consegue entender o que vai acontecer com você, nem 2 minutos daqui adiante. Amém? Glória a Jesus. E Deus era com o profeta Isaías, e Deus é conosco que estamos aqui nesta noite. Amém? Deus não abre mão dos seus fiéis na face da terra. Amém? É por isso que ele diz lá no livro de João, no Evangelho de João, glória a Jesus, ele disse para os profetas, para os discípulos que estavam com ele, ele iria preparar lugar, mas ele voltaria para buscar a tua igreja. Que igreja é essa, mostrando que o Jesus estava falando para os seus discípulos no caminho da Galileia? Essas 4 paredes, esse teto, não. É todo aquele que renunciar as coisas deste mundo e aceitar ele como único e exclusivo Salvador da sua vida. É esse que Jesus brevemente voltará para buscar a tua igreja. Amém? Glória a Jesus, louvado seja o nome poderoso do nosso Deus. Aleluia. Se nós formos ver o primeiro livro do Novo Testamento, o livro de Mateus, nós vamos encontrar ali a partir do capítulo 24, Jesus próprio fazendo a narrativa ali. Louvado seja Deus, e Mateus não foi bobo, copiou e passou para o livro. Louvado seja Deus. Jesus dizendo ali, olha só, que no princípio, aleluias, glória a Jesus, nos princípios dores, haveria peste, praga, terremoto, fome, pai contra filho, filho contra pai, amém? Lá no capítulo 24 de Mateus está registrado isso lá. Tudo isso, irmão, para você e para mim ver. Todos nós, só não vê quem não quer. Tudo isso já está acontecendo. É sinal que Jesus está se aproximando para voltar buscar a tua igreja. Louvado seja o nome de Deus, meus filhos. O profeta Isaías daí adiante não questionou mais com nada, não quis saber, não se entregou totalmente para trabalhar na obra do nosso Deus. E eu e você que estamos aqui nesta noite, Deus quer contar conosco para continuar, irmãos, independente das nossas lutas, dos nossos afazeres dia a dia. Ele quer continuar contando conosco, porque depois de mim e você não
não vê mais nenhum pregador para pregar o Evangelho. Amém? Nós somos os últimos pregadores da face da terra. Porque a Bíblia me diz, a sua também, louvado seja Deus, lá no livro do profeta Ezequiel, que por menos do que isso, aleluia, Deus destruiu uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. Louvado, a prostituição estava acima, cheirando bem mal para os narizes do nosso Deus. E o nosso Deus mandou saraiva de fogo do céu e consumiu aquilo tudo. Amém? E Deus só não mandou isso ainda porque, amém? Porque eu e você, naquela época, era olho por olho, dente por dente. Se matava, você morria. Amém? Glória a Deus. Só que hoje nós estamos vivendo o tempo da graça. Por isso que Deus não voltou aí. Deus dá livre-arbítrio, o homem e a mulher, para fazer o que bem entender. Só a única coisa que Deus não dá, louvado seja Deus, é o direito de entrar nas nações celestiais e renunciar às coisas deste mundo. Isso ele dá. Quem estiver pensando assim está muito enganado, amém? Glória a Jesus. É por isso que a Bíblia diz lá no livro do Apocalipse, livro da Revelação, que quando Jesus voltar, ele vem como juiz e como advogado, amém? Como juiz para julgar e como advogado para defender. Louvado seja Deus. Então não vai poder, aleluia, dizer aquele que ouviu falar acerca de Jesus, não vai poder dizer para ele: Senhor, eu nunca ouvi falar ao seu respeito. O anjo, na mesma hora, Deus vai falar de ele: vem cá, anjo. Lá no céu tem escrivão, tem, sabe quem? Posso provar na Bíblia. Vem cá, anjo. Aqui, ó. Você que está falando que não ouviu falar acerca do meu nome, que eu salvo a prostituta, que eu salvo o homem afeminado, que eu liberto o assassino, que eu faço o aleijado andar, que eu faço o cego ver, que eu faço o mudo falar, que eu faço o surdo ouvir, que eu faço o careca ter cabelo, que eu faço o câncer desaparecer e a saúde retornar à vida. Mostra para ele aqui, ó. Hoje também vou levar aqui o livro, cada livro lá e mostrar. Aqui, é verdade. Tal dia, tal hora, a minha serva falou do amor de Jesus Cristo para você. Você não vai ter como negar. Está escrito aqui o seu nome, dia, hora, minuto e segundo. Aqui. Vai ser decepcionado. Aleluia. Louvado seja Deus. E Jesus, irmãos, louvado seja Deus, sabe como ele sempre foi e sempre será. Ele não vai questionar. Só vai esperar o dia do julgamento. Aleluia. Deus, ele não quer que nenhum ser humano na face da terra se perca. Nenhum. Talvez eu vou passando aqui, jurei que ele não tem mais jeito não, que ele já vai levar eu conversa. Nem deveria abrir a boca na boca, porque Deus vai falar mais assim, ó. Quem é você, rapaz? Um pedaço de gente, um carne humana andando, um ambulante andando aí para julgar. Eu dei a vida do meu filho para que morresse lá naquela cruz do Calvário para salvar esse aí. Porque a Bíblia diz, nós provamos na Bíblia. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para Satanás e seus anjos, amém? Satanás, para ele, a sentença foi julgada. E para os seus anjos também, a terça parte que desceu com ele também, já está preparado lá embaixo, no Senhor da terra, no lago de enxofre. E quando Jesus arrebatar a tua igreja, está preparado e vai ser lançado lá para a terça parte dos anjos. E ele veio para governar os moradores da terra e está desempenhando muito bem o seu papel. Amém? Glória a Jesus. Ele veio para isso. Satanás trabalha muito mais do que todos os servos do Senhor. Fala sem sombra de dúvida. Amém? Ele trabalha 24 horas. Tudo está marcado para 7 horas de joelho até 7h30, chega 7h40, 7h20. Amém? Mas Satanás não, ele está 24 horas. Vai se tornar também na Bíblia. Amém? Quando ele foi ter um encontro lá com Deus, que os anjos veio visitar a terra que Deus mandou, ele subiu infiltrado no meio dele, e Deus chegou lá e falou para ele: olha só, de onde tu vem, Satanás? Ele disse para Deus: eu vim rodear a terra e passear por ela. Nem tem casa ele tem. Por que ele não tem casa, meu santo? Também eu posso provar na Bíblia. Amém? Porque Jesus, quando ressuscitou, ele foi lá no inferno, tomou a chave da vida e está com ele. Ele tem o direito agora de matar e tem o direito da vida. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. É por isso que nós entendemos, glória a Jesus, que o homem mata, rouba, a mulher se prostitui, o homem bebe, fuma, cheira. E quando ele está atrás da palavra de Isaías aqui, ó, louvado seja Deus, 700 anos antes de Cristo vir na terra, antes de Jesus descer, ser gerado no ventre de Maria, louvado seja Deus, estava profetizando aqui, ó. É por isso que Deus salva o homem no pior estágio que ele tiver na tua vida, traz e bota um culto bonito como esse aqui para pregar o Evangelho do nosso Deus. Agora eu quero você entender que Deus tem o domínio, Deus tem o controle na palma das tuas mãos. Lemos lá no capítulo 43 do livro de Isaías nesta noite: operando Deus, quem impedirá? Louvado seja Deus. Operando Deus, quem impedirá?
Louvado seja Deus. Penina zombava de Ana a vida toda. Todo ano ele ia lá para Israel adorar a Deus. Ela ia assim: você é casada com ele, eu sou amante. Eu posso dar filho, você não pode, você é estéril. Eu vou esclarecer você quanto eu puder. Está lá, coitadinha lá, adorando a Deus que nós estamos adorando aqui nesta noite. Senhor, eles estão na farra, queimando incenso, queimando carne, churrasco, lá verdade. Está ela no templo, louvado seja Deus. E o Eli, sacerdote daquela época, atribulado, louvado seja Deus. Os seus filhos fazendo, o filho de Finéias fazendo o que queria, com as mulheres lá fora, louvado seja Deus. E anda, insistente ali, louvado seja Deus. E chega uma hora que cumpriu no que diz o profeta Isaías, louvado seja Deus. Ela orando a Deus: Senhor, eu sou casada com Eli, e Penina zomba de mim toda vez. Se eu tenho visto isso, Senhor, eu quero fazer um propósito contigo. Se o Senhor me der um filho, para fazer escolha, pode fazer escolha, para pedir para Deus, mas para fazer escolha, para fazer voto com Deus, tem que cumprir, amém? E ela cumpriu o voto. Se o Senhor me der um filho, eu não quero mulher, eu quero varão, não, eu quero varão. E quando eu desmamar, eu vou deixar no teu tempo para servir a ti. Sinceridade do coração de Ana, louvado seja Deus. Sacerdote não tentou impedir a oração dela. Está embriagada, mulher? Estou embriagada, coisa nenhuma, rapaz. Estou embriagada acima do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vai para a tua casa e Deus concede a tua petição. Ele virou aquela bênção para ela. Vai para a tua casa e Deus concede a tua petição. Então você deu mesmo, amém? No outro ano já voltou com o filho no braço. Aleluia. Para agradecer a Deus. Quando desmamou, entregou Samuel para servir a Deus. E ele ainda é jovem, Deus falou com ele, amém? Glória a Jesus. É assim que Deus faz, irmãos. Quando nós entregamos a Ele verdadeiramente, quando nós temos um compromisso com Ele, Ele também tem compromisso conosco. Amém? Você que está nesta noite, que vieram aqui para adorar a Deus, não pensa que Deus te esqueceu, porque Deus não esquece os seus. Amém? Deus ele está 24 horas ao nosso lado. Você não pode ver a face dele, porque Moisés tentou ver o seu rosto, a sua face. Ele só passou na sua. Moisés, você não pode ver a minha face, hipótese alguma, nem só você não, ninguém pode ver, porque quem vê a minha face vai ser devorado. Mas eu vou fazer um propósito contigo, porque eu tenho certeza que você é meu escolhido, você tem atravessado o rio, o mar vermelho com o meu povo. Mas eu vou fazer uma coisa contigo, olha só, vai para aquela rocha agora que eu vou te indicar, nós temos um monte de Moriás, por favor, a memória, ela tem uma fenda, entra naquela fenda, você vai me ver pelas costas, louvado seja Deus. Moisés foi para lá no dia que Deus marcou, louvado seja Deus. Quando ele olhou assim de reflexo, ele só viu um vermelhão, e quando ele desceu de lá, tiveram que botar um pano no seu rosto, porque ninguém aguentava olhar para o rosto de Moisés. Amém? Nós não podemos ver a face do nosso mestre, mas nós podemos sentir a presença do Espírito Santo que está conosco, nos guardando, porque foi Ele mesmo que diz: olha só, eu irei para o Pai, mas não o deixarei órfão, eu enviarei o Consolador, para que onde você estiver, Ele estará também. Amém? É por isso que nós dobramos o joelho e começamos a falar com Deus, colocar a nossa situação, a nossa dificuldade diante dele. Nós sentimos a presença do Espírito Santo, é confirmando a palavra dele, amém? Glória a Jesus. Deus tem velado por nós, tem nos guardado e vai continuar nos guardando. Basta eu e você ficar firme e fiel na tua presença, amém? Glória a Jesus. Por onde nós andarmos, não é só nessas quatro paredes não, por onde nós andarmos, nós temos que dar testemunho de crente, amém? Nós temos que fazer o mundo copiar nós não copiarmos o que o mundo faz, amém? Glória a Jesus. Tem igreja aí que está trazendo o mundo lá do jeito que está lá para dentro da igreja, mas não pode ficar do jeito que está não, amém? Porque Jesus diz: vinde como estáis, está na Bíblia, vinde como estáis, ou seja, vem do jeito que estiver, prostituindo, bebendo, do jeito que estiver, mas quando entrar aqui tem que ser purificado, amém? Ele é o que tira os carpichos, Ele é o Deus que trabalha, Ele é o Deus que trata, Ele batiza, renova com o Espírito Santo e leva para a tua glória. E Isaías tinha certeza disso. A Bíblia não fala, no livro do profeta Isaías, a Bíblia não fala se ele foi batizado com o Espírito Santo, mas se o anjo desceu do céu e tocou nas suas lágrimas, nos seus lábios, queimou todos os pecados, purificando os seus lábios, com certeza Deus deveria ter selado ele com o Espírito Santo, como selou o apóstolo Paulo. Aleluia! O apóstolo Paulo chegou lá na cidade para onde ele ia, chamada Damasco,
3 dias de joelhos, jejuando, sem comer, sem beber. Deus manda Ananias, louvado seja Deus. E diz a Bíblia que quando Ananias entrou lá, tocou na maçaneta que entrou, louvado seja Deus, caiu como se fossem umas camas por uma vista de Saulo, aí por terra, e ele foi batizado com o Espírito Santo. O nosso Deus faz isso, amém? Tem uns que tem um processo mais lento, mas tem uns que Deus trabalha e faz a obra imediatamente. Sabe para quê? Para usar. Para usar no campo missionário, Deus faz isso. Amém? Que Deus continue nos abençoando e nos guardando na tua infinita misericórdia. E que nós podemos fazer como o profeta Isaías. Amém? Esquecer a riqueza, esquecer o bem, que não vai nos levar para o céu, pode ser bom. Amém? Jesus chega a fazer menção que eu acabei de falar aqui nesta hora. Não ajuntei tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem consome, mas ajuntei tesouro no céu. Amém? Glória a Jesus. Como é que ajuda tesouro no céu? Agarrando alma para o reino. Amém? Glória a Jesus. Vamos colocar de pé nesta noite. Vamos fazer uma pequena oração. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E se eu passar aqui, estarei falando de mim mesmo. Amém? Eu edifico a vida de ninguém. Amém? Soberano eterno Deus, nosso Pai que estás no céu, Pai do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, queremos neste momento, Deus, render graças a Ti por essa oportunidade, a qual o Senhor nos concedeu nesta noite, Senhor, para estar contribuindo